Olá, tudo bem com vocês? Começamos agora o Minuto Agro. E o entrevistado de hoje, Hélio Jouve. Ele que é engenheiro ambiental, CEL da Suprema Ambiental, palestrante e consultor do agronegócio. Hélio, é um prazer tê-lo aqui conosco no programa Minuto Agro. E o tema do nosso debate de hoje, sustentabilidade no agronegócio. Hélio, quando nós falamos da cadeia do agronegócio e unimos isto à sustentabilidade, é possível nós termos um alto índice de rentabilidade utilizando e também favorecendo todas as medidas de preservação ambiental? Obrigado, José, pelo convite de estar aqui com você, poder contribuir e estar passando o conhecimento sobre as questões ambientais do agronegócio também. É totalmente possível. Hoje a gente fala de sustentabilidade não só visando a questão econômica, existe também a sustentabilidade ambiental e social. E eu sempre falo que não tem como andar separado. A gente tem visto um crescimento muito grande do agronegócio, cada dia sendo mais visto no mundo inteiro, o Brasil confirmando que é o celeiro do mundo, e não tem como andar separado, e não tem como atingir uma sustentabilidade se ela não for essas três, como eu disse: econômica, ambiental e social. Então, é muito importante e elas andam juntas. Quando nós falamos de sustentabilidade, políticas públicas, leis ambientais, nós sabemos que há uma congruência de todos esses assuntos e que as políticas públicas são extremamente importantes para a manutenção do agronegócio e também da sustentabilidade. Em torno dessa seara, é possível sim nós falarmos que as políticas públicas hoje estão engajadas a nos introduzir a preservação ambiental no agronegócio. Em relação às leis ambientais, recentemente nós tivemos aprovado aqui no estado de Goiás a Lei de Licenciamento Ambiental. Quais os impactos que essa Lei de Licenciamento Ambiental também traz para o agronegócio? Realmente, mais uma vez, o estado de Goiás saiu na frente do Brasil, assim como no final da década de 70, início de 80, que a Política Nacional de Meio Ambiente ela é de 1981, só que Goiás, naquela época, saiu na frente. Em 1978 já existia essa lei, em 79 o decreto que regulamentou essa lei. Hoje nós estamos vivendo uma lei nova no estado de Goiás, que ela é do dia 26 de dezembro de 2019, aprovada na Assembleia Legislativa por unanimidade e sancionada pelo atual governador, Ronaldo Caiado. Hoje nós estamos aguardando apenas ser publicado pelo governador o novo decreto para regulamentar essa lei. Então, por que Goiás saiu na frente mais uma vez? Ainda está no Congresso Nacional o novo marco do licenciamento ambiental. E Goiás já tem a lei em vigência. Essa lei, que não deixa de ser uma política pública, apesar de ser uma lei especificamente, ela vem trazer muitos benefícios para o agronegócio, também para as indústrias e também para a mineração. Mas o agronegócio em si, que é nosso tema, vai trazer muitos benefícios, celeridade ao processo, agilidade e um pouco de deixar um pouco da complexidade e a burocracia que existe hoje no licenciamento ambiental. Por que isso? Existe agora 2 tipos de licença que vai trazer muita rapidez ao processo do licenciamento ambiental. A licença corretiva, que ela serve para aqueles empreendimentos que estão em funcionamento, foi protocolado o processo e o processo ainda está em análise. Quer dizer, não é que o empreendimento esteja funcionando de forma ilegal, errada na verdade. Ele está sem o licenciamento, mas ele já protocolou e está aguardando. De forma que vai assinar um termo de compromisso ambiental e esse termo ele tem validade como licença ambiental com o nome de licença corretiva. E também existe para aqueles empreendimentos que já protocolou, mas não está em funcionamento e nem instalou. E aí, nesse caso, a licença vai ser uma licença de adesão e compromisso. Da mesma forma, assina um termo de compromisso ambiental, ele tem várias condicionantes para serem cumpridas. Importante que não vai ser mais necessário a vistoria pelo órgão ambiental, desde que o impacto ambiental seja conhecido, e isso é mais de 90% dos casos, apenas os grandes empreendimentos que ainda vai continuar com essa exigência, e a importância muito grande do profissional que é o responsável técnico pelos projetos ambientais, ele fazer o projeto de forma fidedigna.
clara, objetiva, como é realmente a realidade do empreendimento. Porque ele pode ser multado solidariamente com o produtor, no caso. Porque o projeto apresentado dele agora, ele serve como se fosse um laudo de vistoria também do órgão ambiental. E isso vem facilitar muito porque diminui os custos para o órgão ambiental, agiliza o processo. Outra novidade muito importante é a licença ambiental única. O que significa isso? Antigamente, você, numa propriedade, por exemplo, que tem um armazém de grão, uma irrigação, uma barragem, uma oficina, um confinamento, cada atividade que eu citei aqui precisaria de uma licença ambiental. Agora você licencia a atividade principal, coloca as atividades secundárias e tem uma licença ambiental única e específica para aquela propriedade. Então isso vai facilitar demais, vai desburocratizar e vai agilizar, contribuir ainda mais com o crescimento do agronegócio, que vai fazer a economia, o nosso agronegócio crescer, o nosso PIB crescer. Quando nós falamos em pandemia Covid-19, nós sabemos que o agronegócio ele tem se destacado e tem sido a máquina locomotora do nosso país. Então o PIB do agronegócio cresceu e muito nos últimos meses. Prova de que, pós-pandemia, nós também seremos a máquina que será responsável por manter a economia do nosso país. Nesse cenário, Plano Safra 2020-2021, nós tivemos uma elevação de recurso, redução de taxa de juros e inovações com linhas de crédito. Recentemente, inclusive lançado aqui no estado de Goiás pelo nosso governador Ronaldo Caiado, falamos sobre a importância da sustentabilidade das linhas de crédito que foram sim lançadas para o agronegócio sustentável. Qual a sua visão em todo esse contexto e a importância dessas linhas de crédito para a manutenção e o incentivo da sustentabilidade para o agronegócio? É muito importante, é totalmente viável. No agronegócio ele cresceu 18,5%. Então, assim, totalmente fora da curva da crise, não existe crise atualmente no agronegócio. O atual governador também tem um decreto de atendimento de urgência de alguns processos de licenciamento ambiental devido à Covid-19. Isso vai facilitar bastante. E essas linhas de créditos vêm só contribuir para o empresário rural, porque hoje a gente fala não é só o produtor rural, é um empresário rural. Toda a propriedade hoje é uma empresa, literalmente, a agroindústria propriamente dita. Isso faz com que cresça cada dia mais nosso agronegócio, cada dia mais ele banca e faz com que o Brasil vai passar mais uma vez por essa crise. E eu ainda digo mais, o Brasil vai sair muito mais fortalecido e essas linhas de crédito facilitam muito para gerar emprego, para gerar produtividade, para ajudar a economia do nosso estado de Goiás e também do Brasil. Falando dessa linha de crédito, é importante então aquele produtor que queira adquirir essa linha de crédito e investir em sustentabilidade na sua cadeia, ter um técnico, especialista para os seus projetos. Comente um pouquinho sobre a importância do técnico, uma vez que a sua área de atuação para a formulação dos projetos juntos a essas linhas de créditos, tanto do governo federal quanto também do governo estadual. Como que funciona as questões ambientais? A gente sempre fala que a gente trabalha em equipe multidisciplinar. Começa necessitando, no caso dessas linhas de crédito, de um agrônomo ou um veterinário para estar fazendo o projeto para aprovar e obter esse crédito. Aí é onde que entra o engenheiro ambiental, porque sem o empreendedor cumprir a legislação ambiental, estar com a outorga de uso da água, ou no caso também os licenciamentos ambientais, ele não consegue o crédito. Eu sempre falo nas minhas palestras que o maior fiscal do meio ambiente são as instituições financeiras. Por quê? O cliente, o requerente, muitas vezes, ele nem foi fiscalizado, ele talvez nem sabe que tem que regularizar alguma coisa, e a partir do momento que ele vai atrás de um crédito, que ele tem um subsídio de alguma forma, ele tem que estar com as licenças em dias, e para isso precisa do engenheiro ambiental, e muitas vezes tem outros profissionais também, como biólogos, agrônomos, geólogos, engenheiro civil. Então depende muito de cada empreendimento. Por isso que eu digo que é sempre trabalho em equipe multidisciplinar.
E sem estar totalmente regularizado com as questões ambientais, não tem como falar em sustentabilidade. A Câmara Federal aprovou recentemente o protocolo de Nayara. E eu queria que você comentasse um pouco, porque nós sabemos a importância desse protocolo e até mesmo do decreto legislativo, tanto no meio produtivo, como um incentivo e a máquina locomotora do nosso Estado, como também em relação à preservação do meio ambiente. O que vem a ser esse protocolo? Esse protocolo de Nagoya, ele iniciou em 2010. O nome dele é porque foi realizado na cidade de Nagoya, no Japão, e ele é específico para proteger e estar trazendo recursos para aqueles que têm a biodiversidade mundial. Esse protocolo, na época, foi com mais de 90 países e o Brasil foi o mais beneficiado, porque o Brasil é o país com maiores recursos naturais do mundo e com a maior biodiversidade do mundo. Então isso vai trazer muito benefício, principalmente para a região amazônica e ainda mais para os indígenas, o povo daquela região, porque como que funcionava anteriormente e agora como que vai funcionar essa situação que vai trazer muitos benefícios para o Brasil e para essa população. A indústria farmacêutica, ela pegava essas biodiversidade, faz o processo industrial, e o pessoal, que são os indígenas, que antes de utilizar qualquer tipo de produto, é feito um levantamento muito sistemático, muito criterioso, e ele começa aonde? Pelo povo, pelos nativos, pelos indígenas. Eles que falam, ó, isso aqui a gente usa para isso aqui usa para aquilo, e acaba que com esse novo decreto, que foi aprovado essa semana no Congresso Nacional, ele vai trazer recursos, esses recursos vão chegar até esse pessoal que tem o conhecimento, apesar de não ter graduação, mas o conhecimento da vida que eles têm, o conhecimento diário daquela região, do povo nativo, isso vai ajudar bastante. E o Brasil, mais uma vez, favorecido por causa dessa situação que começou em 2010 e agora a gente concretizou tendo um decreto específico sobre esse caso. Hélio, mundo pós-pandemia Covid-19, qual é o seu recado e sua perspectiva para o agronegócio e para o produtor rural? O mundo pós-Covid 2019, a gente já tem vivido muitas situações totalmente diferentes, que eu penso que a gente demoraria 20, 30, 40, 50 anos para atingir. Hoje, por exemplo, onde o produtor ou a indústria tem internet, está sendo feito as vistorias de forma remota. Basta ter internet e ter o aplicativo do WhatsApp ou algum outro tipo de aplicativo. O analista, ele pede como ele está com um projeto em mãos, ele conhece o projeto, ele sabe onde que tem que ter o controle ambiental da água, do ar ou do solo e os efluentes gerados nesse empreendimento, ou também as questões do resíduo sólido, liga o aparelho, ele pede para mostrar os lugares, porque ele tem a planta baixa do empreendimento, isso gera celeridade, custos bem menores para o governo e agilidade para o empreendedor. Então, para o agronegócio, não teve nenhuma dificuldade nesse sentido e está tendo mais benefício ainda, que vai ajudar nas análises desses processos, agilizar bastante e a economia crescer muito mais. Hélio, muito obrigada pela sua participação aqui no Minuto Agro. Foram momentos de bastante aprendizado. Gratidão por todo o seu trabalho desenvolvido e pelo seu tempo aqui conosco. Que isso, eu que agradeço. Diariamente eu falo que eu ajudo as pessoas, gerando emprego para os meus colaboradores, ajudando elas propriamente dito, e eu ainda tenho o privilégio de ajudar o meio ambiente. Então isso é um privilégio muito grande e eu quero cada dia mais contribuir sempre com conhecimento na área ambiental. Gratidão. Minuto Agro fica por aqui. Nos acompanhem em todas as nossas redes sociais. Até a próxima. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.